Muito boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos ao Noite de Glória. É uma graça do Senhor podermos estar aqui e compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E eu queria, antes de direcionarmos o texto que vamos trabalhar nessa noite, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Nós queremos estar orando, convidando, para que possamos falar aquilo que Ele realmente quer que nós venhamos a falar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tão grande amor que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus, tão grande graça que o Senhor tem nos concedido. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez filhos em Cristo Jesus. Vede com grande amor, a Tua palavra diz, vede com grande amor, Senhor Deus. Nós oramos mesmo, Senhor, para que o Senhor Deus possa, nos usar como instrumentos da Tua graça, da Tua misericórdia, que cada vida seja alcançada poderosamente, Senhor Deus, porque nós queremos que a Tua palavra, ela é a semente poderosa e ela vai, ela faz aquilo que deseja o Teu coração, Senhor Deus, e nós nos colocamos na Tua disposição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Marcos 4, Evangelho de Marcos 4, versículo 1 em diante, que fala assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E ainda Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece até engraçado escutar essa inferência que Jesus diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. O interessante é que fala que Jesus começou a ensinar à beira-mar. Jesus gostava muito de ensinar à beira-mar, porque era um excelente, era algo que realmente conduzia o som, né? E mais uma vez, a Bíblia fala que uma numerosa multidão se reuniu em volta do Senhor. Nós entendemos aqui que Jesus, ele falava por parábolas, para que, enfim, somente aqueles que tinham fome, sede e desejo do Senhor pudessem entender aquilo que ele realmente estava dizendo aqui. Nós entendemos aqui que este semeador, ele saiu para semear. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós entendemos aqui que o problema não é a semente. Jesus mesmo, ele trabalha aqui quatro pessoas, quatro formas como as pessoas recebem essa palavra. E o interessante é que mais para frente, ele mesmo explica, os seus discípulos vão a ele e perguntam: Senhor, o que significa isso? O que o Senhor quis dizer com isso? O que realmente nós podemos tirar disso para as nossas vidas? E o Senhor, ele fala aqui que o semeador semeia a palavra, O semeador pode ser você, pode ser eu. Hoje eu estou sendo semeador na sua vida, porque a semente, ela é poderosa para fazer aquilo que ela foi feita para fazer, mas
não depende somente da semente, mas depende do solo, né? Hoje nós entendemos um pouco, todo mundo entende pelo menos um pouco do que significa semear e colher. Semear significa você coloca a semente no solo e esse solo precisa estar trabalhado para que a semente cresça e gere aquilo que ela foi projetada, foi planejada, foi criada, né, para que ela pudesse gerar. No caso aqui a palavra, né, ela é uma inferência de como você acolhe o Evangelho, de como você recebe o Evangelho, de como você vive o Evangelho, qual é a tua expectativa com relação ao Evangelho. Né? A Bíblia começa dizendo aqui, no mesmo capítulo, no versículo 15, que fala assim, os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Agora já começa a falar de pessoas, né? Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas logo depois de ouvi-la, né, vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Ou seja, pessoas que não estão com o seu coração naquilo, para eles talvez é mais uma informação, né? Eles podem até acreditar, podem até crer em tudo aquilo que o Evangelho diz, de Jesus, Senhor, né, da graça de Deus, né, de uma salvação poderosa que o Senhor projetou para as nossas vidas, que Ele conquistou para as nossas vidas naquela cruz, mas enfim, essa semente, ela não gera não por causa da semente, como já falamos, mas por causa de como ela foi recebida. Então vem Satanás, que representam que é representado por aquelas aves que vêm na beira do caminho, e eles comem aquela semente, e aquela semente não teve nem tempo de ser germinada. Por isso nós vemos tantas pessoas às quais nós saímos e falamos e ministramos e dizemos do amor de Deus, e eles acham até bacana. Eu sempre chamo eles de os simpatizantes de Cristo, né? É difícil você ir num lugar onde as pessoas não se simpatizam com Cristo, não se simpatizam com com o Evangelho, acham bonitos, né? Acham bonito, mas talvez eles, não, mas isso não é para mim. Não, isso é para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho precisa ser para todos, porque é através do Evangelho que nós podemos chegar ao Pai. Não existe outro caminho, somente através de Jesus. Quando nós falamos de Evangelho, nós falamos de Jesus Cristo. Nós falamos de Jesus Cristo, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Então aqui existe, né, uma amostragem daquela grande multidão que recebeu aquela mensagem, né, e que faz uma correlação com os nossos dias de hoje, pessoas que são os simpatizantes de Cristo. Mas depois o Senhor começa a trabalhar no versículo 16, mais um grupo de pessoas, que aqui diz, do mesmo modo os que foram semeados em lugares pedregosos, são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Aqui já é um grupo, né, que recebeu a palavra com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Não existe, o interessante é que ele fala assim, mas não tem raiz em si mesmos. A palavra não cresceu, não germinou, porque era uma terra pedregosa, com pouca terra boa, né? Ou seja, são pessoas que ouviram a palavra, gostaram da palavra, começaram a caminhar, começaram a entender um pouco, mas não foi suficiente para gerar palavra. Talvez eles olharam para tantas circunstâncias, né? Talvez eles olharam, chegaram na igreja e olharam assim, a igreja não é um lugar de perfeição, não é um lugar perfeito. Nós nunca falamos que a igreja iria ser um lugar perfeito, ainda, né? Nós queremos que um dia será, mas isso aqui não é quando nós estivermos no céu. Mas nós não somos perfeitos, pelo contrário, eu creio que todas as igrejas que pregam a palavra do Senhor deveriam estar escritas assim nas entradas das igrejas: este é um lugar de pessoas imperfeitas, mas pessoas sendo aperfeiçoadas em Cristo, aperfeiçoadas no Senhor. Então essas pessoas, elas receberam essa palavra com alegria, mas como não tem raiz em si mesmos, duram pouco,
quando vem a tribulação, interessante que fala assim, ó, quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo tropeçam. Eu não sei vocês, mas quando eu me entreguei ao Senhor, quando eu resolvi assumir esse compromisso com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, né? E quando começou a ser gerada essa raiz dentro de mim, quando essa semente começou a gerar raiz dentro de mim, né? As perseguições começaram a vir, né? Eu me lembro que eu era adolescente, as pessoas começaram a falar, agora o Jefferson virou crente, né? Naquela época eles falavam virou crente, hoje está mais na moda, agora é gospel, né? Já se converteu. Mas eu me lembro que eu sofria perseguição, os meus amigos tiravam sarro de mim, né? Alguns amigos não queriam mais ser meus amigos, tudo bem, eu tinha Jesus como amigo, isso me sustentava. Então, ou seja, eu recebi com alegria, o terreno tinha que ser trabalhado ainda, e o Senhor estava trabalhando, eu creio em nome de Jesus, e ainda está trabalhando, e as perseguições vieram. Não vamos dizer para vocês que elas não virão, né? Nós não estamos aqui pregando o evangelho de fake news. Quando você se entrega ao Senhor, as coisas começam a acontecer, né? As coisas começam a acontecer, porque agora você começa a incomodar o reino das trevas, e é para isso que nós fomos levantados, porque a Bíblia diz, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E quando nós nos convertemos, nós somos feitos, transformados filhos de Deus, e para isso nós também somos manifestos. Para isso nós somos manifestos, para desfazer as obras das trevas, tanto em nós, que começou com essa semente brotando, gerando fruto, gerando raiz em nós, para que possamos cumprir um chamado do Senhor. Então, a Bíblia fala desse terceiro grupo aqui, né, que eles recebem essa palavra, ouvindo a palavra, imediatamente recebem com alegria, mas como não tem raiz em si mesmos, dura um pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Às vezes nós falamos, mas aquele fulano começou tão bem, e no percurso ele desistiu. Por quê? Porque não se deixou gerar essa raiz da palavra, da semente dentro de si, não se dedicou, não buscou, não entendeu, né? Mas a palavra fala de outros ainda, são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações, olha que interessante que o versículo, a palavra trabalha, mas as preocupações do mundo, não no mundo, é do mundo, as preocupações de comum, né, entre todos os seres humanos, afetam de uma forma tão poderosa aquela vida, né, que aquilo impede que a semente também gere raiz dentro dele. Não só as preocupações do mundo, mas a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Eu sempre digo assim, queridos, não existe concorrência na palavra de Deus, não existe concorrência com Jesus. Quando nós nos entregamos para Jesus, é somente a Ele, nós temos que ter esse entendimento, Ele agora é Senhor. E a palavra de Deus diz assim, não andeis inquietos, não andei ansiosos, né, com as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo no seu mundo, né, mas creiam em mim, eu venci o mundo. Jesus também estava rodeado de problemas, rodeado de seduções, mas ele não se deixou sucumbir a nenhuma delas. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus, ele foi provado em todas as coisas e ele venceu, e por isso ele pode dizer a nós, né, vocês podem sim vencer o mundo através do meu exemplo, através da minha vida sendo gerada dentro de vocês,
através da minha vida em vocês, vocês podem vencer aquilo que a palavra de Deus se refere aqui, como preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas. Sufocam a palavra. Sufocam a palavra. É interessante aqui que já não fala mais de semente, mas fala de palavra. A palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. Ricamente em nós. Por isso nós falamos assim, quando as pessoas elas se entregam a Jesus, nós falamos, cara, leia a palavra, medite na palavra, coma a palavra. Coma a palavra. Ah, pastor, mas eu não entendo. Querido, eu sei que existem algumas coisas difíceis de se entender na palavra, alguns com certeza existem, alguns livros difíceis, mas leia os evangelhos eles são tão esclarecedores, e essa palavra nos alimenta. Lembro de um testemunho contado, por um grupo de missionários. Eles estavam numa nação onde a palavra de Deus não podia ser pregada, não podia ser vendida, era proibido ter a Bíblia. E eu me lembro que esse missionário, ele contou que um dia eles estavam com a van lotada de Bíblia, e mesmo pelo fato da van estar lotada de Bíblia, eles poderiam ser presos, eles poderiam até mesmo perder a vida, mas eles tinham um propósito poderoso em Deus naquela nação. E certa noite eles sentiram, eu sinto que a gente tem que sair com essas Bíblias, e o Senhor vai nos direcionar para quem nós temos que entregar essas Bíblias. E hoje nós temos uma facilidade, um acesso à palavra de Deus de uma forma tremenda. Nunca se teve, pelo menos nesses tempos, na maioria das nações, um acesso tão fácil à palavra de Deus. E em alguns lugares não existe isso. Então esse grupo de missionários saíram com aquela van, na noite adentro, eles não sabiam, Deus nos conduza, e tudo escuro, e alguém sentiu que era o momento deles estacionarem o carro, do outro lado da pista, e o outro missionário falou assim, vira aqui. E ele virou e parou o carro num lugar assim, extremamente escuro, e o outro falou assim, mas por que eu tenho que parar aqui? Eu senti que o Senhor pediu para que nós parássemos aqui. E do meio daqueles arbustos assim, saiu um homem, e ele chegou até a van e perguntou assim, com o inglês quebrado, vocês têm Bíblia? Até um olhando para o outro, naquela comunicação visual. Talvez eles estavam ali dizendo, será que eu falo para ele que nós temos, ou é alguém do governo tentando nos pegar? Daí o outro que sentiu falou assim, sim, nós temos Bíblia. E daí aquele sujeito esquisito assim, tirou um maço de dinheiro e colocou assim, isso é tudo o que a nossa aldeia conseguiu arrecadar, isso é tudo que nós temos. E o Senhor disse que isso era suficiente. E daí aqueles missionários entregaram um pacote de Bíblias, um saco, tipo Papai Noel, assim, de Bíblias, assim, e aquele homem jogou aquelas Bíblias nas costas, e ele falou, obrigado. E o missionário falou assim, ei, poderíamos ir na sua aldeia e falar, ensinar vocês, falar aquilo que nós sabemos. Aquele sujeito estranho, que ele falou assim, até hoje eu não sei o nome dele, ele pegou aquele saco, olhou para trás, ele falou assim, a Bíblia prega. Olha que incrível, essa sede que eles tinham da Bíblia, que eles estavam ali, talvez, pedindo para o Senhor, Deus, manda-nos a palavra do Senhor, porque ela nos é suficiente para mostrar o caminho para o Senhor. Eu creio que aquele homem não estava menosprezando aqueles missionários, mas aquele tempo era um tempo da aldeia dele com a Bíblia, talvez sem a mistura,
ocidental, seja lá o que for, mas aquela frase impactou aquele grupo de missionários, quando ele olha, né, de relance e fala assim, não, a Bíblia prega. O interessante, quando eles foram contar o dinheiro, era o dinheiro suficiente para mantê-los, né, por mais algum tempo, né, fazendo aquele projeto. Então, queridos, quando a Bíblia, quando essa palavra cai num solo, né, que oferece crescimento, ela própria prega. Por isso, né, esse terceiro grupo aqui fala, né, que caiu entre os espinhos representam os problemas, as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, o desejo por outras coisas. Qual outras coisas? A Bíblia nos refere aqui, qual outras coisas? Né? Essas qual outras coisas, para você é uma coisa, para mim é outra, mas que o Senhor, né, possa nessa manhã, nessa noite, iluminar o nosso entendimento, e que você possa, ao ouvir essa mensagem, entender que não existe nada mais necessário para as nossas vidas do que termos, né, uma imersão na palavra de Deus, para conhecer quem é o seu autor. E o interessante é que quando nós lemos a Bíblia, é a única leitura, o único livro ao qual o autor está contigo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós queremos que é o autor que está aqui. Se você pedir para ele, se você clamar para ele, Pai, o que significa isso? Ele vai te revelar. Ele vai te revelar o suficiente para que você conheça cada vez mais quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus Pai, né? Quais são as outras seduções, né, que tentam sufocar a palavra de Deus, para que ela fique infrutífera. O interessante é que existe um outro grupo que diz assim, e os outros que recebem a semente em terra boa, são os que ouvem a palavra, acolhem. Acolher dá o sentido assim, né, de você trazer para dentro, de você cuidar, de você zelar, de você entender o valor disso, de você, cara, isso é inegociável, o Evangelho é inegociável, Jesus é inegociável, não é algo a mais que nós agregamos à nossa vida. Por isso existem tantas pessoas que são tão derrotadas na vida espiritual, porque eles não entendem que tudo o necessário é Jesus. Ele já fez tudo por nós, e Ele é tão bom que Ele continua fazendo, mas muitos vêm a Jesus somente pelo que Ele faz, não pelo que Ele é, somente pelo que Ele faz e não pelo que Ele é, né? E Jesus tem o tempo dEle, de fazer as coisas, se Ele quer ou não fazer, e muitas pessoas na caminhada se frustram, porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus, porque o Senhor sabe qual é o melhor jeito, a melhor forma de tratar conosco. Por isso, sejamos nós deste quarto grupo que diz que eles acolhem a palavra, mas não somente acolhem essa palavra, diz ali, mas dão fruto. Dão fruto. Dão fruto. O que é dar fruto, querido? Fruto, a semente cresceu, a semente teve um processo de crescimento, gerou raiz. Por isso você não tropeça, porque diz que aqueles que tropeçaram é porque a semente não gerava raiz. Então gerou raiz, a semente já está própria para um crescimento, gerar, né, mais sementes. Ou seja, você recebe, e da forma como você recebe, aquilo te impacta, aquilo te influencia, e na medida que você é influenciado, na medida que você começa a conhecer, você começa a dar. Ou seja, você entendeu a salvação, puxa, essa salvação é formidável, é demais, então isso não pode ficar estancado em mim, eu tenho que também oferecer, né, salvação através daquilo que eu vivi, eu vou dar. Então, à medida que você é impactado, influenciado, você influencia. À medida que você sente esse amor, à medida que você vive esse amor, você quer dar esse amor. Isso é gerar frutos, querido.
Isso é onde você está. Você já vive essa nova vida. Nós já vivemos essa nova vida. Nós somos tochas na mão do Senhor. Nós somos fogo, e fogo por onde passa incendeia. Fogo por onde passa incendeia. Então sejamos nós esses que acolhem a palavra, acolhem essa semente e dão fruto. Claro que alguns a 30 por 1, eu sempre digo, essa é a medida que você entende, né, o amor de Deus, à medida que você entende o pecado que foi perdoado na tua vida, à medida que você entende a graça do Senhor, você começa a gerar 30 por 1, né, 60 por 1, 100 por 1. Eu acho muito lindo aquela passagem que Jesus vai, quando Jesus é convidado para estar na casa de um fariseu, e Jesus vai na casa desse fariseu, e aquele fariseu não honra Jesus. Estava, talvez, naquele momento do ministério de Jesus, talvez fosse status ter Jesus em sua casa. Então aquele fariseu acolheu Jesus. Ele diz que entra uma mulher pecadora, e essa mulher pecadora, ela começa a beijar os pés do Senhor, ela começa a enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos, e aquele fariseu pensa consigo mesmo, se esse camarada realmente fosse o Messias, fosse o Senhor, ele saberia quem é essa mulher. Ele pergunta assim: Simão, um homem devia tanto dinheiro, digamos assim, um homem devia R$1.000, e a sua dívida foi perdoada. Agora outro devia R$1 bilhão, e aquela dívida foi perdoada. Qual dos dois amaria mais? Qual dos dois? Claro que o fariseu, ele era muito entendido, um homem muito inteligente. Ele falou assim: Senhor, com certeza aquele que devia mais vai amar mais. Ele olha para aquela mulher, ele fala assim, né, finalmente alguém não a chamou de pecadora, mas chamou assim: filha, mulher, os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Porque ela honrou Jesus, ela fez aquilo que o anfitrião deveria ter feito, lavar os pés de Jesus como convidado de honra, né, dar um beijo de saudação, dizendo assim: você é bem-vindo na minha casa. E nem isso ele fez, mas aquela mulher fez. E Jesus falou que ela fez isso, aquela mulher o honrou. E Jesus falou assim: os teus pecados estão perdoados. E ela entendeu aquilo. Então a resposta foi dada: aquele que mais foi perdoado, mais ama. Ou seja, não é uma questão então ele pecou mais. Não, é que ela entendia que ela era mais pecadora. O Simão, talvez ele não, eu cometo uns pecadinhos pequenininhos. Não existe isso, querido. Não existe isso. Todos nós somos pecadores, e à medida que nós entendemos, é a nossa fome que nós temos de Deus, a nossa necessidade de Deus, e quanto mais nós entendemos o quanto nós fomos perdoados, mais nós amamos. Por isso que existem aquelas pessoas que amam tanto a Jesus, eles falam: Senhor, ninguém poderia ter feito por mim aquilo que o Senhor fez. Por isso é solo bom, isso é terreno bom. Então que o Senhor, em nome de Jesus, venha gerar esse terreno em nossos corações, para que essa palavra caia como semente e gere frutos em nós, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a perguntar para Jesus: Jesus, em qual dos grupos eu estou? Em qual dos grupos eu estou? Será que eu estou naqueles que são somente simpatizantes, à beira do caminho, que ouvem a palavra, mas não querem assumir um compromisso com essa palavra? Então Satanás vem e tira essa palavra. Ou mesmo aquele que é terreno pedregoso, pouca terra, a semente não gera raiz, vem o sol, queima a raiz, e logo eu tropeço. Ou eu sou daqueles que recebem a palavra entre os espinhos, e os espinhos simbolizam as preocupações. Essas preocupações, elas são maiores
do que a novidade de vida, que a semente que a palavra te oferece agora, e você começa a sufocar, não, eu não consigo, e abandona? Ou você é esse que tem a terra boa? Terra boa não significa que você não vai ter problemas, não significa que você não vai ter dificuldades, não significa, mas significa que essa novidade de vida está acima de todas essas coisas. E esses problemas não são maiores, né, do que a tua capacidade em Cristo de suportá-las, porque você agora crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz isso, né? Nenhuma provação, nenhuma prova é maior do que a nossa capacidade em Cristo de suportá-la. Amém, amados? Amém. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, eu queria que você pudesse perguntar para o Senhor: Jesus, qual dessas pessoas eu me enquadro? Em qual dessas? Deus, me ajuda a estar, Senhor Deus, entre aqueles que têm o terreno bom. Deus, que essa palavra gere fruto em mim, que eu cultive cada vez mais, Senhor Deus, esse tempo de intimidade com o Senhor, com a Tua palavra, Deus, com o Teu Evangelho, e que isso, Senhor, seja maior na minha vida do que qualquer outra coisa, Deus, que a vida queira me apresentar, porque a vida vem do Senhor, a vida vem do Teu Evangelho para a minha vida, Deus, e eu te agradeço, em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida. Mas eu te digo, isso precisa ser uma parceria, você precisa desejar, você precisa querer, você precisa buscar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Em nome de Jesus, sejamos um desses. Que a paz de Cristo esteja no teu coração, em nome de Jesus. Amém.